vai compartilhar a palavra conosco hoje. O Alcione ia compartilhar a palavra domingo passado, mas daí Deus moveu de uma forma diferente o culto, e ele ficou para hoje, mas não com menos importância, né? Deus sabia que algumas pessoas talvez não estavam domingo aqui, né, Alcione? Precisavam ouvir e Deus te colocou hoje. Levante as tuas mãos aqui, vamos abençoar a vida do Alcione. Pai querido, aqui está o teu servo, Senhor, que se dispôs nessa manhã a compartilhar a palavra conosco. Eu te peço que o Senhor prepare os nossos corações, Pai, para receber esta palavra e que ela possa frutificar nas nossas vidas. Usa agora a vida do Alcione, Pai, com poder, com graça e autoridade. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Bom dia. Essa igreja está cada dia mais bonita, mais parecida com Jesus, por isso que vai ficando mais bonita. Amém? Amém, irmãos. Queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 18 ao 21. 1 Pedro 1. Primeira Pedro, capítulo 1, do 18 até o 21. Amém? Podemos ler? O texto diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que receberam por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, que foi conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, para que, por meio dele, vocês tenham fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Obrigado, meu amigo Pedro. Hoje eu estou precisando mesmo, porque eu estou meio enroscado da garganta aqui. Amém. Agora eu queria que você abrisse em João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. Quem abriu aí, quiser levantar a voz e ler, eu vou ficar agradecido. Amém. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Acho que não fica nenhum tipo de dúvida aqui com relação a quem ou sobre quem esses dois textos estão falando, né? Qual é o Cordeiro que está sendo relatado aqui, né? Não fica, né? Mas por via das dúvidas, porque se alguém estava distraído, não percebeu, nós vamos falar. É Jesus. Jesus é o Cordeiro, sem defeito e sem mácula, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso é importante a gente saber. Porque às vezes a gente acha que Jesus entra na história lá no livro de Mateus, né? Quando começa o Novo Testamento, então a gente começa a ouvir falar a respeito de Jesus. Mas na verdade não, quando a gente lê Gênesis 1:1, a gente já vê que o contexto da criação, quando a palavra
no versículo 1 de Gênesis, fala a respeito de que no princípio, né, antes de tudo existir, esse era o princípio, Deus, e a palavra Deus, escrita no original, nesse texto, é Elohim, que tem um sentido de traduzir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no princípio, antes de todas as coisas existirem, criaram os céus e a terra. E por que é importante a gente falar a respeito disso? Porque nós precisamos ter uma compreensão que, assim como o Pai é eterno, Jesus é eterno. Porque Jesus é Deus. Esse foi o grande combate do apóstolo João, quando ele escreve o livro de João, porque começaram a entrar várias doutrinas na vida da igreja, e João vem orientar a igreja de Jesus Cristo, e vem dizer assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo é Jesus. Na língua portuguesa, todo verbo expressa uma ação, não é isso? E Jesus, ele é a expressão exata do Pai, ou seja, ele é toda a manifestação da ação do Pai, revelada a nós. O próprio apóstolo João fala que ninguém jamais viu a Deus, mas ele foi revelado por meio do seu Filho, Jesus. E assim a gente vai compreendendo que Jesus é Deus, mas Jesus é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, que na plenitude dos tempos foi necessário que ele viesse ao mundo e se revelasse à humanidade, como o próprio Deus enviando seu Filho e se revelando à humanidade. Quando a gente olha para Gênesis, a gente vai entender algumas coisas a respeito da ação de Deus e do próprio Cristo. Quando Caim leva uma oferta, Caim era agricultor, né? Ele era lavrador, e ele leva uma oferta para Deus, num tempo determinado, a Bíblia diz assim, a Bíblia usa essa expressão, num tempo determinado, quer dizer, não foi num dia qualquer, não foi num momento qualquer, mas dá a entender que de tempos em tempos, ou havia um tempo específico, que se fazia um culto a Deus, que se levavam ofertas a Deus, e quando a gente fala de oferta, sempre está relacionado a esse culto a Deus. Então, Caim, sendo agricultor, leva dos frutos da sua colheita, mas o texto diz que Abel, que era pastor de ovelhas, pega um cordeiro, e a gente entende no texto, porque fala assim, que pega o cordeiro e entrega da sua gordura ao Senhor. E a oferta de Caim não foi agradável a Deus. E às vezes a gente fica preocupado, né? Fala, puxa vida, né? Para nós, na nossa mente racional, é muito mais... Parece que faz mais sentido a oferta de Caim, porque foi lá, lavrou a terra, né? E lembra que a terra já estava produzindo espinho, já estava produzindo mato, já estava produzindo... Era difícil, então tinha que limpar o terreno, tinha que afofar a terra, tinha que semear aquelas sementes para então produzir, plantar, esperar o tempo da colheita, se esforçar para colher, ir lá e trazer aquele fruto daquela colheita para Deus. A nossa mente racional não parece que é muito mais coerente Deus se agradar desse tipo de oferta? Para nós parece que é, mas a palavra diz que Deus se agradou da oferta de Abel. E Abel foi lá e não fez muita coisa, né? Porque quem deu a cria da ovelhinha foi outra ovelha. E ele cuidava da ovelha. Mas ele pegou um cordeirinho, sacrificou esse cordeiro, e trouxe esse cordeiro, o sacrifício, e a gordura desse cordeiro, e ele fez uma oferenda, uma oferta para Deus, e Deus se agradou dessa oferta. E parece que não tem muito esforço nisso, né? Não parece? Parece que não tem esforço na oferta de Abel, mas foi a oferta que Deus se agradou. Mas isso nos ensina que,
quando a nossa tentativa humana de agradar a Deus, pelo nosso esforço, pela nossa força, pela nossa capacidade, quando a gente tenta cultuar a Deus por esforço, por capacidade, Deus olha e fala assim: isso não serve para mim. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e presta o nosso culto e a nossa adoração a Deus, baseado naquilo que Deus faz, aí a nossa adoração faz sentido para Deus. Vou explicar. Vocês lembram que um pouco antes dessa história, você vai encontrar na Bíblia, um texto falando que o homem tinha caído, o homem tinha desobedecido, o homem tinha pecado, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha falado para ele não comer, e no momento que eles comeram do fruto dessa árvore, lembra que o que aconteceu? Deus falou que aquele que comesse desse fruto morreria, e eles não morreram fisicamente, então não era uma promessa de morte física, pelo menos naquele momento, porque a morte física viria depois, mas naquele momento a morte que chegou até o homem foi uma morte espiritual, foi uma separação de Deus, e a partir desse momento o homem percebe que estava nu. Vocês vão lembrar do texto. Ele se envergonha, Adão e Eva, então percebe que estavam nus, eles se envergonham, eles tiveram medo, eles fizeram cintas, ou roupas de folha de figueira. Lembra disso? E eu gosto sempre de frisar que folha de figueira não tem duração nenhuma, porque no primeiro movimento ia rasgar, quer dizer, era algo muito efêmero, tinha uma pouquíssima duração. Isso mostra para nós que toda vez que a gente tenta consertar o nosso pecado, de forma humana, com a nossa própria capacidade, isso não dura nada, isso não serve para nada, isso é folha de figueira. E aí eles tiveram medo, e se esconderam, porque viram que estavam nus. O que esse texto fala para nós? Esse texto fala para nós que, quando o homem perde a comunhão com Deus, a primeira coisa que toma o coração dele, toma conta do coração do homem, é a vergonha. Parece que todo mundo que olha para ele sabe que ele está em pecado. Parece que todo mundo está olhando para aquela pessoa com um ar de acusação, e a pessoa vai se sentindo acusada, e é por isso que ele se esconde. A segunda coisa que acontece, o homem se afasta de Deus, por causa do pecado. A terceira coisa que acontece com o homem é o medo. O homem passa a ter medo, e a gente olha para o mundo sem Deus, e a gente vê uma humanidade amedrontada. E o homem também perde a pureza. A partir do momento que entrou o pecado no homem, eles viram que estavam nus, e estar nu já não era mais algo tranquilo, já não era mais algo e aí eles passam a se envergonhar, porque estavam nus. Eles perderam a pureza, entrou uma malícia no coração do homem por causa do pecado, e ele já não tinha mais transparência para com Eva, e Eva já não tinha mais transparência para com Adão. E por que eu estou explicando isso, estou contando isso? Porque eu quero chegar nessa parte, quando o homem está escondido, por causa do pecado, o homem perdeu a transparência, o homem está com medo, o homem perdeu a comunhão com Deus, o homem agora passa a viver envergonhado, fugindo de Deus, e o homem se esconde. E o homem tenta consertar por si mesmo aquilo que fez de errado. E a Bíblia fala assim que Deus vai atrás do homem. E para mim eu acho que essa frase da Bíblia, ela é tão preciosa, tão simples, tão curta, mas tão preciosa e tão poderosa, porque Deus chega onde o homem está e fala assim: onde você está? Não é uma pergunta geográfica, né? Porque eu não vou chegar aqui para o Arthur hoje eu estou incomodando ele desde que eu cheguei aqui, tá? Só precisa saberem.
Já zoei porque ele veio de chinelo, já falei que ele fazia tempo que não vinha no culto. Oi? Está meio sumido, né? E até fui orar com ele, né? Mas é como se eu chegasse aqui na frente do Arthur, Arthur, onde é que você está? Falou assim, poxa, é uma resposta lógica, eu não precisava perguntar, porque o Arthur está sentado aqui do lado da Ana, né? E ele ficou mais bonito depois que casou com a Ana. Mas ele está aqui, então se eu perguntar, Arthur, onde é que você está? Eu não estou falando de localização geográfica, não estou citando aqui um ponto de referência onde é que está o Arthur. Mas aqui eu estou perguntando para ele, assim, Arthur, onde é que está o teu coração? Por que você está aí? Essa foi a pergunta de Deus para o homem. Por que você está se escondendo? Onde está o teu coração? Por que o teu coração se perdeu? E como a gente traduz essa frase? Eu traduzo essa frase dizendo que o nosso Deus é o Deus que vai atrás do perdido. O nosso Deus é o Deus que vai atrás do pecador. Ainda que o pecado tente nos esconder, ainda que o pecado tente nos afastar de Deus, ainda que o pecado traga vergonha para nós, ainda que o pecado tente nos fazer isolados, ainda que o pecado traga um engano no nosso coração de tentar consertar as coisas do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa capacidade, com o nosso esforço, Deus vai ao nosso encontro. Deus, Ele é tão amoroso, mas tão amoroso. E eu gosto do Salmo 103 que diz assim, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Compadecer é sofrer junto, né? Compadecer é sofrer junto. E sabe o que Deus faz quando vai atrás do pecador? A Bíblia fala que Deus faz roupas de pele para cobrir a nudez agora de Adão e Eva. Às vezes a gente olha para a Bíblia e pensa que a Bíblia é um cenário mágico, né? Que Deus estala o dedo assim e puf, aparece a roupa. Mas gente, nós precisamos entender que naquele momento surge algo novo na história da humanidade, porque o sangue é derramado, porque foi necessário um sacrifício para que a nudez, a vergonha, a separação, o medo do homem pudesse ser consertado. O pecado que foi trazido pela desobediência, pela rebelião do coração do homem, pela independência de Deus, agora é consertado pelo sangue derramado, por um animal que foi sacrificado para que a sua pele pudesse revestir o homem. Vocês vão lembrar no Novo Testamento, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa entender que aquilo que está escrito no Novo Testamento foi buscado no Antigo. Lá em Efésios fala que a gente precisa se despir do velho homem e se revestir de Cristo. Lembra disso? Em que fase que a gente se despe, a gente tira a roupa de velho homem e se veste de Jesus? Na nossa conversão. E aí vai falar, aquele que pecava não peque mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, né? Mas fala assim que não sai de um ponto negativo para um ponto neutro, fala que agora trabalhe. Não fala apenas para parar de mentir, fala agora fale palavra boa para edificar, né? Não fale mais palavra torpe, agora fale palavra positiva, palavra boa, que edifica, palavra que tem conteúdo para abençoar. Então fala se despir e se revestir. O pecado revelou para o homem que ele estava nu, que ele estava despido. Deus indo ao encontro do homem, Deus traz revestimento de pele para o homem, mas para que isso acontecesse, houve sacrifício, houve sangue derramado. Quando a gente entende que a Bíblia era uma tradição oral, e ainda continua sendo, é por isso que todo domingo vem um pastor aqui levantar a voz aqui e pregar, porque ela continua sendo, de certa forma, uma tradição oral. Nós vamos lembrar e entender que Abel não tirou essa história de sacrificar um cordeiro do nada.
nós vamos entender que ele olhou para a história que tinha acontecido com seus pais, com Adão e Eva, pegou aquele exemplo do sacrifício, e aí começa-se o processo de agradar a Deus através do sacrifício de cordeiro. E aí você vai ver na lei, muitas vezes o homem, os reis, os homens que andavam com Deus, fazendo altares e oferecendo sacrifício, fazendo altares e oferecendo sacrifício. Vocês lembram disso, não? Vocês entenderam agora por que existia sacrifício? Porque as pessoas estavam imitando aquele primeiro sacrifício que o Pai, que o nosso Deus fez para justificar o homem do seu pecado. Sangue derramado. E assim a gente vai seguindo na história, até que vai chegar em João Batista, e João Batista vai olhar e falar assim, aproxima-se de Jesus e diz assim, vejam, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vocês percebem sobre o que ele estava falando? Ele estava falando para um grupo de pessoas que conhecia o contexto bíblico do Antigo Testamento, de todo aquele ritual e práticas que sacrificavam cordeiros, para dizer assim, ó, tudo que foi feito até aqui, desde o Éden, apontava para Jesus. Ele é o centro de tudo que a gente já fez, em religião até hoje, em tradição. E aí, Pedro vai falar assim, Jesus era o Cordeiro sem defeito e sem mácula, que foi conhecido antes da fundação do mundo, e foi manifestado agora no fim dos tempos, por amor de nós, para que por meio dele, nós possamos ter fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a nossa fé e esperança esteja em Deus. Então é sobre esse assunto que nós estamos hoje falando, quando a gente fala a respeito de Páscoa, né? Hoje é Páscoa. E a Páscoa, ela é celebrada a partir da primeira lua cheia, né? Ou equinócio que chama, quando acontece na primavera, baseado na data da primavera no hemisfério norte, então é calculada a data da Páscoa. E aqui no hemisfério sul, ela é calculada também no primeira noite de lua cheia do período nosso de outono. Por isso que a Páscoa tem essa oscilação de dias, né? Por isso que ela varia aí num período aí de quase 14 dias aí, dentro desse gap de tempo aí, do outono nosso e da primavera no hemisfério norte. E a Páscoa que a gente celebra, vocês perceberam que o culto hoje foi voltado para falar do Cordeiro desde a primeira música, né? Porque a Páscoa que nós celebramos não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, e não tem nada a ver com ovos. A Páscoa que nós celebramos. A Páscoa que nós celebramos, ela tem a ver com esse Cordeiro. E o Jefferson falou aqui e orou sobre isso, né? Que na primeira Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, depois vocês podem ler, porque já é um texto muito conhecido nosso, né? Quando o texto diz assim no versículo 1, disse o Senhor a Moisés na terra do Egito, este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus estava marcando ali um tempo, uma época, um período, Deus estava estabelecendo um marco na história. E esse marco na história falou assim, a partir de hoje tudo começa na vida de vocês. Tudo começa a partir do Cordeiro. A nossa história muda a partir do Cordeiro. Lá no Egito, aquele povo estava escravizado. Vocês vão lembrar que quando José chegou no Egito, José tinha sido vendido para o Egito. Vendido como? Como escravo. Que tipo de gente que passou a se tornar o povo hebreu ali no Egito? Os filhos de José.
Algum dia vocês leram na Bíblia que José recebeu uma carta de alforria do faraó? Vocês leram na Bíblia que José foi libertado lá no Egito? A Bíblia não fala a respeito disso. Ele ganhou proeminência, ele ganhou visibilidade, ganhou posição, mas ele continuava sendo escravo. E é por isso que as hostes malignas, depois de muito tempo, resolveram então escravizar toda aquela nação, porque eles tinham um direito lá da escravidão através da vida de José. E eles chegaram como escravos no Egito e permaneceram escravizados no Egito. Até que um dia Deus ouviu o clamor daquele povo e resolveu levantar a vida então de Moisés. Deus se revela para Moisés, Deus manda Moisés para o deserto, e Deus traz Moisés do deserto, e agora Deus fala para Moisés o seguinte, falou assim, ó, vai e fala para o faraó que o eu sou te mandou aqui. E aí vocês sabem da história. E aí chega no momento que tem todas aquelas pragas do Egito. As pragas do Egito eram um tempo ali onde Deus estava desmascarando os deuses do Egito. Cada uma daquelas pragas tinha um objetivo, era mostrar que aqueles deuses do Egito não eram deuses, mas existia um que era, aquele que é o eu sou. Porque se o eu sou os outros não são. É por isso que Deus se revela assim. Então aquele que era, estava falando para aquele povo lá do Egito, falou assim, eles não são, mas eu sou, em cada uma daquelas pragas. E aí vocês vão perceber que na última das pragas, fala a respeito da morte dos filhos primogênitos. Guarda essa palavra, filhos, porque ela tem a ver conosco. A última praga dizia o seguinte, falou, ó, faraó, os primogênitos vão morrer se você não libertar o povo, se você não liberar esse povo para ir. E aí é aquela confusão, porque uma hora Deus endurece o coração de faraó, outra hora faraó deixa o povo ir, daqui um pouco já não deixa mais ir. E eu creio que Deus faz assim, porque Deus queria se revelar para aquela nação inteira, né? E a gente vai ver, o Jefferson falou assim, a Bíblia não relata muito se teve família de egípcio ali que sacrificou o cordeiro, né? E de fato a gente não vê isso, mas a gente vê que quando a nação de Israel saiu do Egito, saiu um povo egípcio com eles junto. Porque viram o poder de Deus operando naquela nação. E aí quando Deus manda aquele recado, falou assim, ó, se você não liberar, os primogênitos vão morrer. Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, fala para o povo, que eles vão precisar separar um cordeiro. Esse cordeiro precisa ser macho de 1 ano. Ele não pode ter mancha, ele não pode ter defeito. E vocês vão examinar esse cordeiro. Vocês lembram do sacrifício de Jesus? Quando ele é examinado pelos sacerdotes? Quando ele vai na frente de Pilatos e tem que responder pergunta, quando os sacerdotes lá, que era quem estava à frente dos sacrifícios, orientava os sacrifícios, e Jesus então passa a ser examinado pelos sacerdotes e também por Pilatos. Vocês lembram disso? Porque o cordeiro precisa ser examinado. Vocês lembram a frase de Pilatos para Jesus? Eu não achei nele culpa alguma. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, esse cordeiro aí que vocês trouxeram aqui para sacrifício, eu examinei, ele não tem mancha, ele não tem defeito. Quer dizer que ele está apto para ser sacrificado. E aí, então os hebreus lá no Egito examinavam o cordeiro, separavam aquele cordeiro, e aí no 14º dia do primeiro mês, que seria o primeiro mês do ano, quer dizer, Deus mudou a época, Deus mudou a estação, Deus mudou todas as coisas com foco no cordeiro. Então ele sacrificava aquele cordeiro. E pegava o sangue e aplicava nos umbrais e nas vergas das portas.
E a Bíblia diz assim que quando o anjo da morte passava por cima da casa e via o sangue, naquela casa não tinha morte. Sabe por que não tinha morte? Porque já tinha um cordeiro que tinha morrido naquele lugar. Porque o cordeiro, que é Jesus, morreu, então na minha casa não tem morte. Porque o cordeiro, que é Jesus, morreu, na minha casa tem vida. Porque quando eu recebi a instrução através da palavra de Deus, e eu criei na palavra de Deus, o sangue foi aplicado. Porque vocês podem perceber que esse texto fala sobre fé. Porque para não ter morte naquela casa, precisava crer naquela palavra. Porque para que não houvesse morte do primogênito, ou morte dos filhos naquela casa, precisava de fé. Fé que o sangue e o cordeiro eram suficientes para agradar a Deus, para que o anjo da morte não trouxesse morte naquela casa. Vocês conseguem encaixar a relação dessa história conosco? Para que a gente possa ter vida, para que a gente possa escapar da morte, a gente precisa receber a palavra, a gente precisa crer nessa palavra, a gente precisa obedecer essa palavra, e o cordeiro precisa estar na nossa casa, o sangue precisa estar no lugar correto. Amém? Vocês percebem como, quando a gente começa a entender o contexto a partir de Jesus, o contexto bíblico a partir de Jesus, a Bíblia faz sentido para nós? Vocês percebem isso? O problema é que às vezes a gente não entende a Bíblia, porque a gente não coloca Jesus, o Cordeiro, no lugar certo. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. O apóstolo Paulo fala, eu estava lembrando dos meninos cantando aqui, o apóstolo fala, porque nele vivemos, nele nos movemos, e nele nós existimos, ele é a razão da nossa vida, é Jesus. Deus marca o tempo como o primeiro mês do ano, assim como foi com o nascimento de Jesus. Vocês vão lembrar que hoje a gente faz a contagem dos nossos anos, dos nossos dias, a partir do ano 1 da era cristã. E é tão impressionante isso, né? Porque, de novo, Deus dá um jeito de mudar o tempo, assim como foi lá para os judeus, Deus mudou o tempo, para que a gente marcasse na nossa história, que é sobre Jesus. O universo é sobre Jesus, a vida é sobre Jesus, as famílias são sobre Jesus. E nós separamos o tempo, então, em antes de Cristo e depois de Cristo, para definir uma transição. O Senhor estabelece um marco, um memorial eterno, tal qual um altar de pedras que era usado para lembrar um feito extraordinário de Deus ao seu povo. Assim, a Páscoa tem esse sentido de fazer lembrar de forma permanente a obra redentora do Cordeiro. A palavra Páscoa significa passagem, ou Pesach. Não é bem assim, como é que expressa, né? Mas é quase com R no final, Pesach. Uma passagem do quê? Da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da condenação para a salvação. Assim como foi naquele dia, lá no Egito, aquelas famílias que receberam o Cordeiro, que examinaram o Cordeiro, né? E examinar o Cordeiro, vocês vão lembrar que fala do Evangelho, que fala assim, ó, se você quer Jesus, você precisa calcular o preço. O que é calcular o preço? É examinar. É examinar. Quer ser meu discípulo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tem uma transição aqui. A transição dessa passagem da morte para a vida, mas precisa examinar o Cordeiro. Precisa crer na palavra.
precisa obedecer essa palavra. E às vezes a gente acha que crer é algo sobrenatural. Como é que a gente sabe que a pessoa creu? Porque ela obedeceu. Porque a única demonstração de que a gente creu é quando a gente obedece. Porque obedecer fala de confiar. Então, assim como os judeus passaram da morte para a vida, nós, por meio do sangue de Jesus e do próprio Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, passamos da morte para a vida. Os egípcios passaram da escravidão para a libertação, para a liberdade. Nós, por causa do sangue de Jesus e do Cordeiro na nossa vida, por causa da fé que o Cordeiro é suficiente, passamos da escravidão para a liberdade, passamos da condenação para a salvação, por causa do Cordeiro, porque o Cordeiro é suficiente. Eu gosto muito desse texto, porque ele fala assim, se o Cordeiro for muito grande, né? Do texto de Êxodo ali, se o Cordeiro for muito grande, o Cordeiro sempre é muito grande, gente. Ele sempre é demais para nós, ele sempre vai, né, sobejar, vamos dizer assim. Então chame o seu vizinho, isso é evangelho. Quando o Cordeiro é muito grande na sua vida, você chama o vizinho. Quando o Cordeiro é muito grande na sua vida, você chama os seus parentes para celebrar junto. E o tremendo é que você creu e chamou o vizinho, e o vizinho passa a receber o benefício da salvação, do livramento da morte junto com você. Porque ele recebeu o teu convite, ele ouviu aquela palavra e creu. Por meio de você, já não foi mais por meio de Moisés agora. E o nosso Cordeiro sempre precisa ser muito grande para nós. Sempre precisa ser, para que a gente convide mais gente para celebrar junto, mais gente para estar conosco. Na saída do Egito, Deus providenciou o Cordeiro, a figura do próprio Cristo, para trazer libertação ao seu povo. Quando a gente lê João 8,32, que é um texto conhecido, vocês sabem o que diz lá em João 8,32, né? Quem que arrisca falar aí? Não, fala com vontade, Alessandro. Você veio lá de Curitiba para falar assim baixinho? Obrigado. E o 8,36? O 32 a gente sabe, né? O Jamê pega no pé e fala assim, e o 31, né? Não é assim que o Jamê fala? Agora eu quero provocar vocês. E o 8,36? O 8,36 diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a gente precisa receber a verdade, conhecer a verdade, crer nessa verdade. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente a gente será livre. O Cordeiro é aquele que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é aquele que trouxe libertação e traz libertação para a nossa vida. Então a Páscoa, ela é um memorial de fé. Por isso que eu comecei falando que Páscoa não fala de coelhinho, Páscoa não fala de chocolate, Páscoa não fala de ovo. Páscoa é um memorial de fé. É sobre fé o assunto. E é tão impressionante que ao mesmo tempo que aquela Páscoa judaica trazia todas essas menções que eu falei, a Páscoa judaica, o foco do judeu, e ainda continua sendo, era celebrar a saída do Egito. A saída do Egito. Mas o que se tornou a Páscoa para nós? A Páscoa para nós não é somente a saída do Egito, ou a libertação, ou a vida, né? A Páscoa para nós se tornou a respeito do Cordeiro. O foco nosso não é sair, o foco nosso é o Cordeiro. O foco da nossa Páscoa é sobre Jesus, é sobre a ressurreição desse Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então a Páscoa, ela é a celebração,
não só nossa, não só da passagem da morte para a vida nossa, mas da passagem da morte para a vida do Cordeiro, de Jesus. Então a celebração da Páscoa para nós é sobre a ressurreição de Cristo. Porque você vai ver no Novo Testamento que nós fomos enxertados em Cristo, nós estamos escondidos em Cristo, nós estamos inseridos em Cristo. Você sabe que a gente tem tanto defeito, mas tanto defeito, uns têm mais que os outros, mas todo mundo é feio, né? Que quando Deus olha para nós, se olhar a nossa natureza humana, a gente seria exterminado. Mas por que Deus olha para nós e não nos extermina? Por que Deus olha para nós e não nos abandona? Porque nós estamos em Cristo. E quando Ele olha para nós, Ele não vê mais o Tiago. Ele vê Jesus. Né? Ele vê Jesus. E porque Ele vê Jesus, Ele pode olhar para o Tiago e dizer assim: você é meu filho amado. E em você eu tenho todo o meu prazer. Porque na verdade o Tiago está em Cristo. Não é mais sobre o Tiago. Não é sobre o quanto o Tiago lê da Bíblia, lê de livro, o quanto ele ora, o quanto ele faz, o quanto ele clama a Deus. Não é sobre isso. É sobre Jesus na vida do Tiago. Porque o Tiago se escondeu em Cristo, Deus o fez agradável assim no amado. É sobre Jesus. A nossa vida é sobre Jesus. A nossa experiência de fé é sobre Jesus. A Páscoa, esse memorial de fé, diz que era preciso crer, porque na casa onde havia o Cordeiro não haveria morte, na casa onde havia o Cordeiro haveria salvação. Era preciso crer em Deus, que o Cordeiro seria suficiente para trazer salvação àquela casa. Não era o quão bom de corrida, né? O sujeito é. Porque quando chegarem os egípcios, eu tenho o melhor tênis, estou mais preparado, estou com condicionamento físico em dia, então quando chegarem os egípcios eu vou correr mais. Então porque eu corro melhor, eu tenho mais chance de ser salvo. Não é sobre o meu esforço, não é sobre a nossa capacidade. Ali era um momento de total dependência do Cordeiro, assim como na nossa vida precisa ser um tempo de total dependência do Cordeiro. Não é sobre o quão capaz você é, o quão forte, o quão sábio, o quão inteligente. A palavra diz assim que não se glorie o homem na sua sabedoria, nem o sábio, né? Nem o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor, eu sou Deus e eu faço juízo e justiça sobre a terra. Nisso você pode se gloriar. Se glorie em saber que o Senhor é Deus, e é Ele que faz juízo e justiça. Ele é o forte, Ele é o poderoso. Eu preciso depositar toda a minha confiança nele. Então, para esse momento de fé, era preciso ervas amargas. Ervas amargas era para lembrar da aflição que a escravidão traz. Era preciso lançar fora o fermento, porque o fermento aqui é a simbologia do pecado. Era preciso sacrificar o cordeiro, pois o salário do pecado é a morte, sem derramamento do sangue não há redenção. Essas duas frases aqui são do Novo Testamento. O salário do pecado é a morte, sem derramamento do sangue não há redenção. Por que elas estão aqui no Novo? Porque elas estão apontando lá, desde o início do Éden. Nós estamos nesses dias com o mundo inteiro celebrando a Páscoa. Dificilmente a gente vai encontrar uma casa que não tenha hoje uma festividade a respeito da Páscoa. Não tem uma celebração, né? Ou não tem a comemoração da Páscoa, melhor dizendo. Mas sem crer. E sem ter o Cordeiro.
pode ter ovo de chocolate, pode ter coelhinho, né? Mas não tem o cordeiro. E pior do que não tem o cordeiro, não tem a fé no cordeiro. Sem ter o cordeiro como centro, sem ervas amargas, sem lembrar aquilo que a nossa relação com o mundo causava em nós, sem lançar fora o fermento do pecado. Então é possível você comemorar a Páscoa sem de fato pensar em tudo isso. E às vezes a gente na igreja, a gente pode até comemorar a Páscoa sem lembrar da escravidão no Egito, sem jogar fora o fermento, que é a expressão do pecado, né? E sem também necessariamente ter o cordeiro na nossa mesa. Então nós temos ao redor do mundo muita gente que comemora a Páscoa, mas não celebra a Páscoa. Sabe a diferença dos dois? Comemorar fala de festejar. Comemorar é festejar. E sabe o que é celebrar? Celebrar fala sobre tornar célebre. Celebrar fala sobre tornar o nome do Cordeiro conhecido. O tornar o Cordeiro conhecido. Festejam, mas não celebram. Não tornam o Cordeiro conhecido, não tornam o famoso Cordeiro. Então tem muita gente que faz muito parecido com o que a gente faz. Mas é só uma comemoração. E o texto da palavra diz assim, lá em Êxodo capítulo 12, que é para a gente celebrar a Páscoa. Percebe como uma palavra faz diferença? Celebrem a Páscoa. Celebrem a Páscoa. Celebrem para dizer o seguinte: tornem conhecido o nome do Cordeiro. E por que eles fazem? Por que fazem sem crer na ressurreição? Eles fazem isso porque não creem no poder da ressurreição. A palavra em Marcos diz assim: aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Há uma manifestação de poder operada pela fé no Cordeiro. Essa manifestação de poder opera para a salvação, né? Eu gosto de um texto de Efésios que fala a respeito desse poder. Às vezes a gente passa batido nesse texto, né? Vou achar aqui. Êxodo capítulo 1, do 18 em diante, né? Efésios, perdão. Êxodo não, Efésios. Estou falando tanto de Êxodo. Efésios capítulo 1, versículo 17. Efésios 1, 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, que o nosso Pai Celestial abra os olhos do nosso entendimento, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, porque nós não vamos conseguir naturalmente entender essas coisas. Precisa abrir o nosso entendimento. Diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a esperança da vocação de vocês, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Para mim esse texto aqui é um dos mais redundantes da Bíblia, né? Como se ele falasse da eficácia, da força, da supremacia, da grandeza, da superabundante. Assim, ele vai falando assim, redundantemente da hiper, mega, super power, poder de Deus, assim. É como se faltasse adjetivo para o apóstolo Paulo, que era
rico em palavras, vamos dizer assim, para descrever a grandeza do poder de Deus sobre nós. E vai dizendo assim, esse mesmo poder no 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e colocando à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas, Ele constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele fala que essa superabundante graça, poder, força, né, que ele vai descrever aqui, foi essa dinamite pura que operou em Jesus Cristo, naquele túmulo, no terceiro dia, trazendo ele de volta à vida e o ressuscitando dentre os mortos. E essa hiper, mega, power, superabundante graça, poder e força que operou em Jesus Cristo, é a mesma que opera em nós, para nos tirar da morte para a vida. É a mesma magnitude de força, poder e grandeza. Porque ele diz assim, depois de ter sujeitado todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas, ele foi constituído como cabeça da igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quer dizer que essa mesma eficácia da força do seu poder, ele entregou para a igreja. Essa eficácia da força do seu poder que o fez ressuscitar dentre os mortos. É também essa eficácia da força do seu poder que nos ressuscitou dentre os mortos, que nos deu vida. Porque esse texto está falando, logo na sequência, que Ele nos vivificou porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida com Ele. É a mesma eficácia da força do seu poder que operou em nós para nos dar vida juntamente com Ele, em Cristo Jesus. E é por isso que não dá para a gente só olhar para o Cordeiro. A gente precisa tornar célebre o nome do Cordeiro. Não é comemorar, é celebrar. Não foi um poder só para livrar da morte, mas foi um poder para gerar vida. Eu quero dizer que há um poder em Cristo Jesus para a ressurreição. E é por isso que em João 10:10 ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É por isso que João 11:25 vai dizer assim, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que você esteja morto, você viverá. Porque há uma operação da eficácia do seu poder para a ressurreição dos mortos. É por isso que em Atos o Senhor Jesus deu uma ordem aos seus discípulos para que eles esperassem em Jerusalém, para que eles fossem cheios de poder, recebessem poder para serem testemunhas, ou tornar célebre o nome de Jesus. A palavra testemunha tem o mesmo sentido de tornar célebre, tornar famoso o nome de Jesus. É por isso que em Atos, quando eles estavam reunidos, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, porque havia uma promessa do Pai para eles serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eu quero trazer a lembrança de vocês, que quando nós somos batizados, nós recebemos poder do alto sobre nós. Nós recebemos do Pai uma promessa, nós recebemos um presente. Em Atos, assim, quando aqueles judeus que haviam ouvido a pregação de Pedro,
falando a respeito de quem era Jesus. Então, no capítulo 2, chega no final e eles vão falar assim: e o que a gente faz agora com essa palavra que a gente recebeu? Reconhecendo quem é Jesus, porque Pedro tornou conhecido o nome de Jesus para aqueles homens. E Pedro fala assim: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, e vocês precisam ser batizados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados para receber o dom do Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados para receber o presente de Deus. Então nós temos um chamado que é testemunhar que o nosso Deus está vivo. Isso fala sobre celebrar. Em João capítulo 11, não vou pedir para você abrir, só para a gente ir rápido aqui, está se prolongando. 11, 34 a 44, diz assim: onde ele foi sepultado? E eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abria os olhos do cego, fazer que ele não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Esta era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz quase 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixe-o ir. A pedra foi removida. Cristo nos chamou, Cristo nos deu vida, Cristo nos libertou das amarras da morte. Nossos pés foram libertos, nossas mãos foram desatadas, nossos olhos foram desvendados. Essa é a obra do Senhor na nossa vida. E Ele fez isso com Lázaro. Lázaro voltou a viver. Mas o que aconteceu com Lázaro depois? Depois Lázaro morreu. Ele ressuscitou e ficou vivo por um tempo. Porque Jesus estava falando para nós a respeito do poder que há nele para a ressurreição. A história não era necessariamente sobre Lázaro, porque os próprios amigos e judeus aqui falaram: ele que deu vista aos cegos, ele que curou enfermos, ele que curou leprosos, ele não podia fazer com que ele não morresse? Podia. Mas Lázaro é um exemplo do poder da ressurreição que o Senhor opera. E Ele deixou esse relato para que a gente creia que há um poder nele para a ressurreição da nossa vida. E a maior garantia de que iremos ressuscitar com Ele é que Cristo ressuscitou. A palavra diz que porque se Cristo não tivesse ressuscitado, vã era a nossa fé. Se Cristo tivesse apenas morrido, a gente não tinha a esperança de uma vida nova, de uma vida eterna. Mas a ressurreição de Jesus nos dá a esperança da vida eterna. Porque assim como Ele morreu e ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele. E quando a palavra diz que Ele já nos deu a vida eterna, é porque Ele já colocou em nós essa semente da ressurreição, para que a gente possa desde já, aqui na terra, experimentar a vida com Ele. Aqui na terra, como será lá no céu. Amém?
Só para a gente terminar, abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Josué capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. Vocês vão lembrar que essa passagem aqui, ela é uma continuidade lá do Êxodo, né? Quando o povo saiu do Egito, então, agora, Moisés já tinha morrido, aquela geração que tinha endurecido o coração lá no deserto, tinha morrido, agora era uma nova geração que estava prestes a entrar na terra prometida. Vocês lembram, né, que a saída lá do Egito falava a respeito de uma promessa de Deus para entrar na terra prometida. E agora eles estão na margem da terra. E diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da colheita, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que ficava ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de lado cortadas. Ou seja, o rio Jordão se abriu. Uma parte das águas ficou represada para um lado, a outra parte ficou represada para o outro lado. E os sacerdotes então entraram no rio Jordão com a arca da aliança nas mãos, né? Naqueles cabos, né? Pararam no meio do Jordão. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o rio Jordão. Capítulo 4, 1 e 2. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, peguem 12 pedras, e levem-as convosco. E vocês depositem essas pedras no alojamento em que vocês haverão de passar essa noite, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam essas pedras? Então vocês peguem as 12 pedras, construam um memorial, para nunca se esquecer. Versículo 7. Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial para os filhos de Israel. Então no versículo 9, levantou-se Josué, tomando 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. As 12 pedras, do 20 ao 24, que tiraram do Jordão, levantou Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, o qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Esse texto aqui eu vou ter que acelerar, mas esse texto fala, a palavra Gilgal significa rolar a pedra. Vocês vão lembrar de Lázaro, do túmulo, vocês vão lembrar do túmulo de Jesus, que a pedra foi rolada. No capítulo 5, do 9 ao 12, aqui o Senhor vai falar assim a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito,
pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O Senhor rolou a pedra, tirou a vergonha, tirou a morte, tirou o pecado. Estando o povo de Israel acampado em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos, cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Por que eles celebraram a Páscoa aqui? Porque novamente eles estavam celebrando uma passagem. Passaram definitivo daquela terra do Egito para agora a terra da promessa. Passaram daquela condição de escravidão para uma condição de vida. E é muito interessante porque aqui tem uma promessa de Deus no meio desse contexto todo aqui, uma passagem diferente, né? Do meio do Rio Jordão eles pegaram 12 pedras. Dessas 12 pedras eles fizeram um altar. E esse monumento que eles levantaram ali ao Senhor tinha um objetivo único e exclusivo. Era para que os filhos deles, quando passassem por aquele altar, por aquele memorial, perguntassem: o que significa essas pedras aqui empilhadas? E eles pudessem apontar para aquelas pedras, ensinando para os seus filhos, dizendo assim: essa promessa que foi para nós, também é para vocês. A passada da morte para a vida, não é só uma promessa para nós, é uma promessa para os nossos filhos. A ressurreição e o poder da ressurreição não é apenas para você, é uma promessa para você e para os vossos filhos. Amém? Então a palavra de Deus é esse Pessah, ou a promessa de Deus para nós hoje. Nós vamos passar da morte para a vida. Esse é o convite que a gente tem hoje para celebrar essa Páscoa do Senhor. Então eu queria que você chegasse na tua casa hoje e não fizesse talvez como foram as outras vezes, né? Apenas olhar para a comida e pensar na comida e agradecer pelo feriado. Mas eu queria que você lembrasse a respeito dessa história, do grande poder de Deus que operou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos, e esse grande poder com que o Senhor concedeu a nós, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos dando o poder do seu Espírito, para passar da morte para a vida. Quero te convidar a celebrar o Cordeiro, amém? Celebrar essa Páscoa do Cordeiro, celebrar a respeito de Jesus. Amém. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, e a tua palavra é aquela que convence o nosso coração. Pai, nós não queremos apenas comemorar um dia qualquer, mas queremos colocar em evidência esse dia como o dia do nosso Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Esse dia que nós celebramos hoje é a respeito de Jesus, aquele que nos deu vida, aquele que nos tirou da morte e nos trouxe para a sua vida, aquele que rolou a pedra e nos deu a oportunidade de sair daquela condição de morte, mas tirou as ataduras que prendiam os nossos pés e impediam que pudéssemos avançar, caminhar, que desprendeu as ataduras que prendiam as nossas mãos e não nos deixavam agir, aquelas ataduras que fechavam os nossos olhos e nos impediam de ver. O Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos livrou da morte. O Senhor nos tirou da escravidão para a liberdade. E hoje é um dia de agradecer e celebrar o Senhor. Muito obrigado, Paizinho, pela tua obra redentora lá na cruz. Muito obrigado porque a nossa história é sobre Jesus, é em Jesus. Porque nele nós vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Em nome de Jesus. Amém.